Cracrete gravando. Ó, isso aí. Bom dia a todos. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Vamos lá? Bom dia, meu camarada. Vamos lá, vamos fazer? Pega aí a apostila, deixa a apostila aberta. Vamos lá, pega a apostila aí. Página da apostila, vamos lá, pega a apostila. Isso, valeu, Dilson. Página 138 da apostila. Página 138, semana passada, ou melhor, ontem, nós falamos a respeito daquilo que era a antiguidade clássica. Nós estamos falando a respeito das escolas literárias, que vai ser o que a gente vai se lançar daqui a pouco. Professor, desculpa, é página 138? É, 138. Página 138, a parte do romantismo, tá? Página 138. Opa, peraí, deu errado aqui. Página 138. Página 138. Nós fizemos a parte da antiguidade. Hoje vamos fazer a parte do romantismo. Romantismo. Fechou? Então, beleza. Então, página 138, a partir da parte do romantismo. Então, nós fizemos na aula passada a parte da antiguidade. Vamos fazer a leitura aqui, rapidinho. Página 138 e avançando para a página 139. Começa assim. A supremacia da poética manteve-se até o século XVIII, e seus seguidores foram considerados autores clássicos, quando, no século XIX, os românticos proclamaram que o artista era um homem independente que deveria seguir somente a inspiração. A poética foi destronada e novos valores começaram a vigorar. Nessa época, a epopeia de Luís de Camões foi criticada por aquilo que havia sido objeto de valorização ao ser escrita em 1572. Os deuses da mitologia grega foram entendidos como uma interferência desejada, tanto por causa da incongruência histórica, quanto por indicar a presença do paganismo em meio a um contexto cristão tão apreciado pelos românticos. Como se observou, o próprio Camões deveria estar preparado para isso quando escreveu, e já citada a linha em um dos seus sonetos mais famosos: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, né? Então, Camões já identificou isso em um dos seus sonetos. Lá na página 139. Os românticos, a partir do final do século XVIII e do começo do século XIX, impulsionaram um novo critério de valor, a originalidade. Se a poética elegia os clássicos como modelos a imitar, os românticos destacavam a novidade. Se a poética enumerava as normas a serem seguidas, objetivas e expressas há muito tempo, os românticos privilegiavam a própria subjetividade e os sentimentos vividos no presente. Resultou disso a rejeição não apenas das regras normativas clássicas, mas, igualmente, a recusa das obras do passado, a não ser quando elas podiam ser examinadas pelo ângulo adotado pelos próprios românticos. Continuando. Por causa disso, os principais paradigmas do romantismo europeu foi o dramaturgo inglês William Shakespeare, que foi muito popular à época e que escreveu e encenou tragédias como Romeu e Julieta e a comédia Sonho de uma Noite de Verão. E essa popularidade ele nunca perdeu em seu país, mas outros povos europeus o ignoraram durante os séculos 17 e 18, até ser descoberto pelos românticos, que entenderam a falta de regras no desenvolvimento da trama dramática e a presença de personagens violentos e trágicos, como tudo aquilo que eles gostariam de fazer. Romancistas como Stendhal e os dramaturgos como Victor Hugo, entre outros, foram admiradores de Shakespeare e, em suas obras, procuraram acompanhar o modo de escrever do inglês, que viveram no final do século XVI e início do século XVII. Isso é, 200 anos antes. Pois bem, então aqui um pequeno parâmetro do que seja esse romantismo, tal, que a gente necessariamente, o seu ano vai acabar aqui, tá? Então o nosso ano ele vai acabar com o estudo do romantismo, tá bom? Então nós vamos começar e a gente finda no romantismo, é aqui que acaba o teu ano.
A partir do ano que vem, aí começa o realismo, tá? Então, um pequeno preâmbulo aqui do que vai ser esse realismo, tá? Diz lá, a perspectiva romântica, contudo, não durou muito. Na segunda metade do século XIX, com a ascensão do positivismo, do cientificismo, foram adotadas a sensibilidade e o subjetivismo dos românticos, condenados por serem individualistas demais e insensíveis às questões sociais objetivas de interesse geral. Então, notem o que ele está fazendo aqui. Ele está mostrando as mudanças além do tempo, tá? Eu não vou fazer a leitura de tudo, você faz em casa, que é justamente a confirmação desse naturalismo e depois o nosso, que nós vamos chamar de modernismo. Vira a página para nós, por gentileza. Virando a página, você tem aqui uma régua das escolas literárias, Manão. Aí, ó, a régua das escolas literárias, fechou? Então, para você marcar aqui o que nós vamos estudar, tá? Ele começa em 1189 com o trovadorismo. Você consegue contar aí? São quase 300 anos de trovadorismo. Depois o humanismo, que é de 1418 a 1527, o que a gente conta aí 100 anos. E aí começa o quientismo. Notem que daí tem uma divisão, certo? Em Portugal é trovadorismo e humanismo, aí começa também no Brasil. Classicismo, e no Brasil é chamado quientismo, que é algo que também nós vamos estudar afinco aqui, que é a literatura produzida nos primeiros anos do descobrimento. Necessariamente os primeiros 100 anos. Por quê? Porque o descobrimento do Brasil faz desencadear o povoamento da colônia, e isso foi um negócio lento, tá? Então, o povoamento da colônia, ele demora aí uns 50 anos para estabilizar, e claro, mais uns 50 anos para ele se desenvolver, que daí a gente chega em 1600 já um Brasil com uma capital, que é Salvador, etc, etc. Tá? E depois nós temos o período barroco, que nós vamos estudar isso com muito afinco, haja vista que o seu passe vai depender muito desse estudo do barroco e do próximo aqui, que nós vamos chamar de arcadismo, neoclassicismo ou septecentismo. Tá? Viu aí algum aspecto aqui na página 140? É só para ilustrar, tá? Só para você dar uma lida, tal, para você ilustrar. Aí depois vem o romantismo. Pois não, meu amigo? Não, não. Ele vai cair uma espécie de resumo desse aspecto aqui, tá? De todas as escolas. Então ele está fazendo um resuminho, e aí eu vou evocar esse resuminho no simulado, tá bom? Então ele começa aqui essas escolas literárias, tal, e daí ele vai falar, né, história e critérios. Aí vai cair muita coisa também, como aconteceu, de interpretação desse texto, tá? Interpretação desse texto literário, tá bom? Tudo isso no simulado. Tá. Aí o que acontece? Volta aqui para a página 140. Página 141. Aí tem o romantismo, aí tem o realismo, depois o simbolismo e depois o modernismo no século XX. Aí o modernismo vem até os dias de hoje, aquilo que a gente chama de literatura contemporânea, tá? Tem um pequeno exercício aqui, mas esse exercício aqui é meio individual, meio, como é que eu posso dizer? Meio pessoal, então a gente vai passar por ele, tá? Vamos passar por ele e vamos imediatamente para os exercícios da apostila, aqui na página 144. Vamos lá? Começa comigo lá? Página 144. Página 144, Manão. Que é para a gente fazer uma breve revisão para o simulado, tá? Vamos lá, vamos lá. As questões vão girar em torno disso aqui, tá bom? Diz lá, leia a seguir um excerto de terrorismo, de terrorismo literário, um manifesto do escritor Ferrez, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu me localizar aqui. Isso mesmo. Aí tem isso aqui. Tá, peraí. Isso mesmo, tá. Isso mesmo, entendi. Vamos lá. Diz assim, a capoeira não vem mais, agora reagimos com a palavra, tá? Porque pouca coisa mudou, parcialmente, principalmente para nós. A literatura marginal se faz, página 144, exercício 1. Isso. Que é o praticando. O famoso praticando, tá? Isso aí, exercício 1, praticando. Exercício 1 do praticando.
praticando. Show? Praticando. Da Unicamp? É, isso mesmo, Unicamp 2018, tá? Diz assim, a capoeira não vem mais. Agora reagimos com a palavra, porque pouca coisa mudou, principalmente para nós. A literatura marginal se faz presente para representar a cultura de um povo composto de minorias, mas em seu todo uma maioria. A literatura marginal, sempre é bom frisar, é uma literatura feita por minorias, sejam elas raciais ou socioeconômicas. Literatura feita à margem dos núcleos centrais do saber e da grande cultura nacional, isto é, de grande poder aquisitivo. Mas alguns dizem que sua principal característica é a linguagem, é o jeito que falamos, que contamos a história. Bom, isso fica para os estudos. Vamos lá. Cansei de ouvir, mas o que vocês estão fazendo é separar a literatura, a do gueto e a do centro? E nunca cansarei de responder. O barato já está separado há muito tempo. Foi feito todo mundo de teses e de estudos do lado de lá. E de cá, mal terminamos o ensino dito básico. Tá bom, então. Ferrez defende sua proposta literária como o quê? Vamos lá? Letra A. Descoberta do que é preciso reagir com a palavra para que não haja separação entre a grande cultura nacional e a literatura feita pelas minorias? Não, ele falou que já está separado. Não é isso? Então, não. Letra B. Comprovação de que, sendo as minorias de fato uma minoria, não faz sentido distinguir duas literaturas, uma do centro e a outra da periferia. Não. Ele fala que isso já existe. Não foi ele que distinguiu. Essa distinção já existe. Tá? Letra C. Manifestação de que a literatura marginal tem seu modo próprio de falar e de suas histórias, já reconhecido pelos estudiosos? Não. Ele falou que o do lado de lá, o pessoal já está estudando tudo. Do lado de cá, os caras nem começaram. Então, não. Então, é de lá de cá, que no caso ele fala, né, que é a marginal, ela não começou a ser estudada. Letra D. Constatação de que é preciso reagir com a palavra e mostrar-se nesse lugar marginal como literatura feita por minorias que juntas formam uma maioria. Fechou? A resposta correta é a letra D. Então você flagra que isso daí foi sua tarefa da semana passada, né? Você flagra, né? Então beleza, então vamos continuar. Corrija aí. Então letra D. Letra B. Isso mesmo. 1B. Vamos pro 2. Diz assim. O homem disse, está a chover. E depois, quem é você? Não sou daqui. Anda à procura de comida. Sim, há 4 dias que não comemos. E como sabe que são 4 dias? É o cálculo. Está sozinha. Estou com o meu marido e uns companheiros. Quantos são? Ao todo 7. Se estão a pensar em ficar conosco, tirem daí o sentido. Já somos muitos. Só estamos de passagem. De onde vem? Estivemos internados desde que a cegueira começou. Ah, sim. A quarentena não serviu de nada. Por que diz isso? Deixaram-nos sair. Houve um incêndio e, nesse momento, percebemos que os soldados que nos vigiavam tinham desaparecido. E assim, sim, os vossos soldados devem ter sido dos últimos a cegar. Toda a gente está cega, toda a gente, a cidade toda, o país. O fragmento é de Ensaio à Cegueira, José Saramago. É importante você notar a pontuação. Você notou a pontuação? Depois da vírgula ele coloca a letra maiúscula. É um jeito do Saramago subverter a narrativa dele. José Saramago é o único ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Então, é o único ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em língua portuguesa. Então, ninguém até hoje ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, somente José Saramago, com esse livro, Ensaio à Cegueira. Inclusive tem um filme, tá? Você pode digitar lá no YouTube, Ensaio à Cegueira, aí vai aparecer o filme lá. O filme é uma ficção, que talvez nunca uma ficção teve muito a ver com a realidade, mas só que a doença não era um vírus, não era um coronavírus,
era uma doença que deixava as pessoas cegas. E todo mundo vai ficando cego. Todo mundo. Começa a pensar no desespero. Todo mundo, ninguém enxerga mais. Então as pessoas... ensaio a cegueira. Então, no filme, ou melhor, no livro, as pessoas vão se grudando uma na outra e andando. Onde é que você vai? Não sei, ninguém sabe. É cego guiando cegos, tá ligado? E pensa na dificuldade para encontrar comida, achar comida. Você vê que a situação aí é justamente comida, né? E é uma situação muito constrangedora, porque as pessoas não sabem onde fazer suas necessidades fisiológicas. Elas não estão vendo. Entendeu, cara? O desespero que começa a ficar, porque ninguém enxerga mais nada. Tá todo mundo cego, né? Pois bem, então, diz lá, a cena retrata as experiências das personagens em que o país é atingido por uma epidemia. No diálogo, a violação de determinadas regras de pontuação. Você percebeu, né? Beleza. Essa violação, ela faz o quê? Ela revela uma incompatibilidade entre o sistema de pontuação convencional e a produção do gênero romance? Não, a gente consegue ler. É interessante que daí a gente consegue ler. Não é um negócio assim, falar, mas então não vai dar para ler. Não, dá para ler. Dá para ler e dá para entender, tá? Tô falando, o cara é genial. O único ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em língua portuguesa. Até hoje ninguém ganhou. É justamente para que a pontuação, ela revela o caos que ele quer passar. Então pensa no caos. Então não é só escrevendo a história que eu vou retratar o caos. Eu também faço caótica a minha pontuação. E vamos ver se você vai se virar. E vamos ver se você vai conseguir ler. É genial ou não é? É muito genial. Então não é só a história que é caótica. O livro é caótico. E aí o que acontece? Ele emerge. Eu tive a oportunidade de assistir uma entrevista dele. E ele fala sobre esse livro. Ele fala assim que é um livro que ele sofreu muito para escrever. Porque aquela história, a gente volta ao ponto, né? Quem que é o artista que produz a literatura? Ele é um vate. Ele é uma pessoa que vê, percebe o mundo. E ele retrata aquele mundo que todos nós já vimos, mas a gente não consegue falar. Então o que ele faz? Ele imagina um mundo caótico. Por quê? Porque nós estamos em rumo desse caos. Então a humanidade ela vai ficando caótica, né? Um bom exemplo é o coronavírus, né? José Saramago é um cara além do tempo dele. Não é que ele é um profeta, entende? Mas ele consegue prever coisas. E a gente vive aí esse caos, né? Alguém acompanhou? Parece que ontem chegamos a mais de 2 mil mortes num dia. Então foi o primeiro dia, né, cara? Primeira vez que a gente atinge mais de 2. Até então a gente tinha só 1.000 mortes. E agora chegamos a 2.000 mortes em um dia. Então Saramago, ele preveu um mundo caótico. E aí ele faz com seu caos também a pontuação. Letra B. Provoca uma leitura equivocada das frases interrogativas e prejudica a verossimilhança. Não. No começo você pode até estranhar, mas depois a narrativa fica fluida. Entendeu? Ensaio a cegueira, é genial. Letra C. Singulariza o estilo do autor e auxilia na representação do ambiente caótico. Fechou? Excelente, cara. Tá, tanto ele padroniza o autor, porque, vamos combinar, se mais alguém tentar fazer isso daí, alguém vai falar assim, igualzinho José Saramago fez, né? Entendeu? Então já era, irmão. Isso aí quem inventou foi ele. Qualquer um que imitar, falar, igualzinho José Saramago, né? Igualzinho. Beleza. Letra D. Representa uma exceção às regras de sistema de pontuação? Não. Colabora para a construção da identidade do narrador pouco escolarizado? Não. Nosso José Saramago é um craque, né? Tá bom, então. Essa foi a questão 2. Vai para a questão 3. Questão 3 diz lá. Por que ler? Certas coisas não basta anunciar, tá? Como, na verdade, que deve ser aceita por si só. Precisamos dizer o porquê. Se queremos fazer os brasileiros lerem mais um livro por ano, essa trágica média nacional, precisamos, de fato, conquistar o seu interesse. Boa, né, cara? Então, a gente tem uma média nacional, o brasileiro ele não lê mais de um livro. Eu tô na... qual que é a 2? Letra C. 2C. 2C. Fechou? 2C. Agora estamos na 3. Pois não? Sim. Os jovens redescobriram a leitura. O pessoal fala da saga Crepúsculo. Eu vou começar a ler.
Mas a saga Crepúsculo, ela é um divisor das águas. Ela fez os jovens, né, os anteriores a você. Então a gente teve uma geração de 10 anos atrás, uma geração que descobriu a saga Crepúsculo e mergulhou. Aí o pessoal ficava chateado, alguns professores ficavam chateados. Mas isso aí não é literatura. Cara, deixa o menino ler. O menino está lendo. Entendeu, cara? Meu raciocínio na hora que meu filho pediu o Diário de um Banana. Na hora que a minha esposa viu o que era o Diário de um Banana, eu falei, mas essa droga aí não é livro. Mas, amor, deixa. O guri, pelo menos, vai dar um start, né? Entendeu? Ele dá um start. A esperança é que ele pegue gosto. Aí o que aconteceu? Do capeta, do satã, entendeu? Mas o que aconteceu com meus meninos? Nenhum deles virou leitor. Nenhum deles. Então perdi. Os 2 meninos eu perdi. Professor, posso falar a verdade? Pode falar. Eu li o Diário de Banana até o 8º livro, porque acho que são 11, né? E assim, foi uma luta, porque eu acho que o Diário de Banana é muito chato a partir de um determinado tempo. O Diário de Banana então você acaba lutando para terminar ele, mas ele é muito... não sei, é difícil de ler. Eu acho que tá no 16, eu acho que já. É uma porrada. Eu acho que eu tenho 12 em casa. Eu tenho 12. Eu comprei todos que eu conhecia. Eu acho que são 12. Tá? Minha irmã tem até o 13. Professor, Agora, Harry Potter é muito melhor. Qual que é? Diário de Banana. Porque, na verdade, vamos combinar, não é livro, né? É uma figura e tem uma frase. É uma Gosto de ler gibi. E uma frase. Não. Então, mas eu tenho uns lá em casa que é a imagem e uma frase. Mas aí eu comprava. A Flor ficava doida comigo. Eu comprava. Eu pedia, eu comprava. Entendeu? Mas daí o que aconteceu? Não deu certo. Não foi isso que transformou eles em leitores. Não gostam de ler, não acham divertido. E eu respeito. Por quê? Porque um já tem 18 anos, o outro tem 26. Como é que é? Sim, mas ela agora, a vibe dela é mais complicada, porque agora ela lê mais livro técnico, né, cara? Afinal, ela está terminando a faculdade, a 3ª faculdade dela, né? Estão falando aqui que Percy Jackson é melhor. Então, a gente deve muito a Percy Jackson. Não, a gente deve a esses caras aqui. A gente deve ao Harry Potter, a gente deve ao Percy Jackson, a gente deve à saga Crepúsculo, entendeu? Por quê? Porque essa garotada de 10 anos, essa garotada de 10 anos, eles começaram a ler por causa desses livros. E aí o que a gente tem? A gente tem uma esperança, uma geração que lê. Então, por exemplo, nesse caso eu devo ali a minha filha. Minha filha aí sim, ela é uma leitora voraz, entendeu? Pois não. Eu odeio ler livro de desenho. Sim. Eu gosto de ler livros assim, que é de conhecimento. Por exemplo, eu vou pensar em um que é sobre o cotidiano da civilização grega, antigamente. Sensacional. Esse tipo de livro eu gosto de ler. Maravilha, cara. Eu acho que é isso. Você tem que escolher aquilo que você se diverte, porque a leitura é uma diversão. Ela tem que ser uma diversão, entendeu? Se ela é maçante, se ela é uma obrigação para você, aí perdeu o sentido. Perdeu o sentido. Porque é a mesma coisa, você não senta na frente da televisão para assistir algo maçante. Né? Então você começa a série, não gostou da série, o que você faz? Você não dá chance para ela, irmão. Então dá uma segunda, pode falar, meu amigo. Você não dá uma segunda. Pois não. Que maravilha. Quem sai ganhando é você. Quem sai ganhando é você. Entendeu? Você que sai ganhando. Agora, o que eu defendo? Você tem que ler aquilo que você gosta de ler. Tá? Mas, no caso, a gente vai mergulhando aqui em determinados pontos da literatura que são importantes para que você tenha esse determinado conhecimento. Então, veja bem aqui, eu acho que eu já me fiz explicar, né? Que a literatura ela vai te dar uma formação, entende?
que vai tornar você um excelente médico, um excelente psicólogo, um excelente engenheira, uma excelente arquiteta, uma excelente, né, professora, né, uma excelente advogada, e assim por diante. Tá? Então, a leitura das escolas literárias, as que envolvem um determinado momento histórico, vai fazer com que você entenda o raciocínio daquele povo naquele tempo. Fazer uma leitura de mitologia é mais ou menos isso. Como é que as pessoas entendiam o tempo? Começa a pensar, nem tudo tinha a explicação que a gente tem hoje. Então a gente sabe que as estações do ano a gente deve ao movimento, um dos movimentos da Terra. Um dos movimentos que leva um ano. Então aí o que acontece? Durante o ano ele repete determinado movimento. A gente sabe disso hoje, mas o grego não sabia. Aí o que o grego inventou? A gente já conversou a respeito disso, né? Então a primavera era filha de Hera, o Hades se apaixonou por Primavera, e daí o que acontece? Ele queria levar Primavera para debaixo da terra, para o lugar onde ele vivia. Aí Zeus falou, não, a Hera vai ficar muito chateada, então vamos combinar o seguinte, uma vez por ano, um quarto de ano, você deixa a menina aqui com a mãe. Ela falou, então tá beleza, então. Aí o que acontece? A gente tem a primavera porque Hera enfeita o mundo por causa da filha dela, que vai chegar. Quando a filha dela vai embora, simboliza o quê? Simboliza o verão, que daí, no caso, é quando o Hades vem pegar. Então, como ele vem das regiões infernais, ele é quente, aí fica tudo quente, entendeu? Aí leva a menina embora. Leva a menina embora, Hera fica triste. É o outono. Aí as folhas caem, fica tudo, né, triste. Por quê? Porque a filha foi embora. Quando fica inverno, é porque o Hades está mais lá no fundo com a menina e a gente não sente mais o calor. Aí fica inverno. Aí depois vem a primavera, porque a menina volta. Aí ela enfeita o mundo de novo todo ano. Entendeu? Como o grego não sabia como é que funcionava, ele explicou assim. Isso é mitologia. Fazer a leitura é entender como que as pessoas raciocinavam naquele tempo. Legal, né, velho? Pode crer. Vamos fazer aqui esse exercício então. Vamos lá? Por que ler? Certas coisas não basta anunciar como uma verdade que deve ser aceita por si só. Precisamos dizer o porquê. Se queremos fazer os brasileiros lerem mais de um livro por ano, essa trágica média nacional, precisamos de fato conquistar seus interesses. Listo os 3 benefícios fundamentais que a leitura pode trazer. Primeiro, ler nos faz mais felizes. Ponto. Ponto. Ler nos faz mais felizes. É um caminho para autoconhecimento, o exercício constante do autoconhecimento é um caminho para a felicidade. A vida também, no plano individual, é mais intensa na busca. Os personagens de um livro de ficção, os fatos de um livro reportagem, as ideias de um livro científico integram com os nossos sentimentos, ora refletindo-os, ora agredindo-os. E, portanto, servindo de parâmetro para sabermos quem somos, seja por identidade ou por oposição. Segundo benefício, ler nos torna amantes melhores, treina nossa sensibilidade para o contato com o outro, amores românticos, amores carnais, amores perigosos, amores casuais, amores culpados, todos estão nos livros. A sensibilidade do leitor encontra seu caminho. E quanto mais o nosso imaginário estiver engajado pelas infinitas opções que as histórias escritas nos oferecem, sejam elas factuais ou ficcionais, com mais delícia aproveitaremos os bons momentos do amor e com mais calma enfrentaremos os maus. Por fim, ler nos torna cidadãos melhores. Os livros propiciam ao leitor um ponto de vista privilegiado, de onde observa conflitos de interesses. No processo, sua consciência é estimulada a se posicionar com equilíbrio. Tendem a ganhar forma, então, princípios de honestidade, honra, justiça, generosidade. Guiado por estes valores, o leitor pode, enfim, ultrapassar as fronteiras sociais e ver a humanidade presente em todos os tipos, em todas as classes. Teríamos menos escândalos de corrupção se lêssemos mais. Construiríamos uma sociedade menos injusta se educássemos melhor os nossos espíritos. Eu acredito nisso. Quem falou foi o Rodrigo Lacerda. Tá bom? 2 questões, tá? Primeira questão.
Os 3 benefícios fundamentais da leitura, apresentados no texto, são listados numa determinada ordem. Essa ordem mostra uma organização da seguinte direção. Vamos lá? Racional para emocional? Não, né? Abstrato para concreto? Nada a ver. Fatual e ficcional? Ele cita, mas não é esse caso. Individual para o social, certo? Então, você, nesse caso, se torna mais feliz, é individual, e você consegue julgar o mundo melhor à sua volta, é social, tá? A resposta correta é a letra D. Então, neste caso aqui, terceiro D. Certo? Isso mesmo, isso mesmo. O único livro que eu li na vida inteira por vontade própria foi O Diário de Anne Frank. Ô, louco, irmão, que é uma excelente leitura, né? Muito bem. Vamos lá, olha o 4. O texto do escritor Rodrigo Lacerda sugere que, por meio da leitura, ou melhor, por meio da literatura, o leitor pode acompanhar perspectivas diferentes da própria. O trecho que explica o contato do leitor com as perspectivas distintas é, vamos lá? A vida também, no plano individual, é mais intensa na busca. Nada a ver, né? Letra B. Os livros proporcionam ao leitor um ponto de vista privilegiado, de onde observa os conflitos dos interesses. Fechou? Resposta correta é a letra B. Então, no caso aqui, o 4 é a letra B. Fechou? Tendem a ganhar força, então, princípios de honestidade? Oh, não, ele fala, mas não é esse o caso. Construir uma sociedade menos injusta, se educássemos melhor? Também é um argumento, mas não é esse o caso, tá? Muito bem, excelente. Vamos lá. Texto para a questão 5. Vamos lá? Faz comigo aqui. Eis aí meu canto, ele é tão baixo que sequer o escuta, ouvido rente ao chão, mas é tão alto que as pedras o absorvem. Está na mesa aberta em livros, cartas e remédios, na parede infiltrou-se. O bonde, a rua, o uniforme do colégio se transformam. São ondas de carinho te envolvendo, como fugir ao mínimo objeto ao recusar-se ao grande. Os temas passam em si... os temas passam. Eu sei que passarão, mas tu resistes e cresces como fogo, como casa, como orvalho, entre dedos, na grama, que repousam. Já agora te sigo a toda parte, e te desejo, e te perco. Estou completo, me destino, me faço tão sublime, tão natural, cheio de segredos, tão filme, tão fiel, tal uma lâmina. O povo, meu poema, te atravessa. Carlos Drummond de Andrade. Diz assim, considera as seguintes afirmações. As concepções relativas à poesia que se podem corretamente deduzir do excerto do poema de Drummond comportam os seguintes traços ou características. Primeiro, o poema é tanto mais forte quanto mais se abre para as várias dimensões da vida coletiva, certo? É uma afirmativa a respeito do poema. Correto, cara. Marca aí. Correto. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Já viu? Beleza, então. Então tá bom. A 3, já viu ali, né? Não, peraí, pô. A terceira é letra D, velho. Terceira D. Coloquei ali. Terceiro D, tá? Beleza. Qual a resposta do 3? 3D. 3D. 4B. 4 que é B. 4B. Fechou? Agora a gente vai para 5. Primeira afirmativa, tá? Vai lá. Primeira afirmativa. A primeira afirmativa é correta no 5. Segunda afirmativa. A interação do poema na realidade objetiva não anula a subjetividade do eu lírico. Ao contrário, ele confere vigor renovado. Correto, cara. Coloca aí. Correto. Terceira. O caráter participante ou empenhado da literatura se coaduna perfeitamente com a sua integridade estética também. Questão difícil, né, cara? O camarada usa muito termo técnico aqui, mas a 1 está correta, a 2 está correta, a 3 está correta. Tem alternativa? Letra C, tá? Então, a 5 é letra C. Show? 5C. Tá, agora nós temos uma questão
que ela fornece o texto, foi a última questão da apostila, depois eu repeti o texto para a gente fazer as outras questões, as questões seguintes. Deixa eu molhar o bico, para a gente fazer a leitura. Pois não, irmão? Então, cara, você viu, cara, que desgraça, né, velho? PSG classificou, e tá fora o Cristiano Ronaldo e tá fora o Messi, né, velho? Fora os dois. Mas ele é tonto, velho. Ele não vai conseguir. Essa é a chance do Neymar, professor. Mas ele é tonto, velho. Ele vai arrumar uma confusão, vai amarelar, como ele é amarelo. Ele é um cara verdade? Não sei. Ele é amarelo, velho. Ele é amarelo na hora que ele tem que destacar. Sabe quem que vai ser o melhor do mundo? Lewandowski de novo. Ou o Mbappé também, né? Porque o Mbappé tá voando. Mbappé tá voando mesmo, tá no auge. Tá voando. Vamos lá, faz a leitura comigo aqui. A literatura nos ajuda a construir nossa identidade. Vamos lá? Ainda que nasça e morra só, o indivíduo tem a sua existência marcada pela coletividade de que faz parte e que funciona segundo leis e regras pré-estabelecidas. Pois não, por favor, vai lá. Pré-estabelecidas. Um dos primeiros desafios a serem enfrentados pelo ser humano é compreender que leis e regras são essas, decidir quais delas deve seguir e quais precisam ser questionadas, de modo a permitir que sua jornada individual tenha identidade própria. Legal, né? Nos textos literários, de certo modo, entramos em contato com a nossa história e que nos dá a chance de compreender melhor nosso tempo, nossa trajetória. O interessante, porém, é que essa história coletiva é recriada por meio das histórias individuais, das inúmeras personagens presentes nos textos que lemos, ou pelos poemas, que nos tocam de alguma maneira. Como leitores, interagimos com o que lemos. Somos tocados pelas experiências de leituras que, muitas vezes, evocam nossas vivências pessoais e nos ajudam a refletir sobre nossa identidade e também construí-la. Como toda manifestação artística, a literatura acompanha a trajetória humana e, por meio da palavra, constrói mundos familiares, em que pessoas semelhantes a nós vivem problemas idênticos, e mundos fantásticos, povoados por seres imaginários, cuja existência é garantida somente por meio das palavras que lhes dão vida. Também exprime pela criação poética reflexões e emoções que parecem ser tão nossas quanto de quem as registrou. Aí tem um 4 aqui que ele coloca, né? Por meio da convivência com poemas e histórias que traçam tantos diversos destinos, a literatura acaba por nos oferecer possibilidades de respostas e indagações comuns a todos os seres humanos. Além disso, em diferentes momentos da história humana, a literatura teve um papel fundamental de denunciar a realidade, sobretudo quando setores da sociedade tentam ocultá-la. Foi o que ocorreu, por exemplo, durante o período de regime militar no Brasil. Naquele momento, inúmeros escritores arriscaram a própria vida para denunciar em suas obras, a violência que tomava a existência, que tomava a existência uma aventura arriscada. A leitura dessas obras, mesmo que vivamos em nossa sociedade democrática livre, nos ensina a valorizar nossos direitos individuais, nos ajuda a desenvolver uma melhor consciência política e social. Em resumo, a literatura permite também que olhemos para a nossa história e, conhecendo alguns de suas passagens, busquemos construir um futuro melhor. Fechou? Boa, né? Vamos lá. Diz lá. Pelo entendimento do texto, podemos perceber que a intenção pretendida pelas autoras foi destacar. Então, você está vendo? A maioria das questões do simulado, elas vão ser assim, para você interpretar o que o cara está falando. Então, você vai entender a parte teórica que ele está mencionando e você vai julgar, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem que julgar aqui? Pelo entendimento do texto, podemos perceber que a intenção pretendida pelas autoras foi destacar, vamos lá, letra A, a importância das leis coletivas para a vida dos indivíduos? Nada a ver, muito bem. A tendência humana para fazer constantes indagações? Passa perto, não tem nada a ver. As reflexões e emoções suscitadas pela criação poética? Não, ela fala de outra coisa. As múltiplas funções desempenhadas pela literatura. Fechou? Muito bem, a resposta correta é a letra D. Então, nesse caso aqui, isso mesmo, vai colocando o nome aí. Nesse caso aqui, número 1, letra D,
já é outra bateria, né? É a bateria de desenvolvimento de habilidades. E aí teve uma questão dessa última tarefa. Confere? Tarefa de ontem. Quer ir lá no banheiro? Pode ir lá. Diz assim, analise o seguinte trecho. A literatura acompanha a trajetória humana e, por meio de palavras, constrói mundos fantásticos povoados por seres imaginários, cuja existência é garantida somente por meio de palavras que lhes dão vida. Nesse trecho, os autoras exaltam, sobretudo, coloca aí, letra B, o poder da literatura de nos fazer superar os limites da realidade. Então, a número 2, letra B. Fechou? E aí, só gostaria de voltar um pouquinho, volta um pouquinho lá para o capítulo 1, lá para o capítulo 1, para os exercícios do capítulo 1. O que vai acontecer? Ele vai trabalhar muito, cara, o que é texto literário, o que é texto não literário, tá? Então, vamos falar real, o simulado ele vai se prender mais sobre isso, mais no capítulo 1. Fechou? Então, aquilo que é texto literal, o que não é texto literal. Pois não. Pode, por favor, fica à vontade. Então, o que é literatura, o que não é? Pode falar. Amanhã. Então, já fique esperto já para o simulado que vai ocorrer amanhã, tá? Então, se você pegar aqui os exercícios, volta lá para a página. Os exercícios da página 120, 130, que nós já fizemos, 131, que também nós já fizemos, reconhecendo as diversas manifestações literárias e a sua intenção. Lembra sempre, a literatura, repete, em coro, a literatura é uma tentativa de dizer o indizível? Esquece do desesperada. Desesperada de dizer, aí sim, de dizer o indizível. Tá? Anota, porque é motivo para o nosso simulado. Tá? A literatura é uma tentativa desesperada? Sim, é uma tentativa desesperada de dizer o indizível, que é aquilo que a gente não consegue dizer. Tá? Fechou, então? Colocaram o nome aí? Todo mundo colocou o nome? Então tá massa. Resolve a tarefa dessa semana, tá? A tarefa de hoje. Eu acho que... tá. Aí fica atento também à atividade do AVA, tá? Então eu devo destinar já para esse final de semana, já, a partir de agora, a atividade do AVA. Todo mundo conseguiu cumprir a atividade do AVA, a primeira que eu coloquei? Pode falar. Eita, pô. Tá. Aconteceu com você também? Aconteceu comigo também, mas aí eles falaram que não tem como esperar e não ia ficar zerado. Tá bom. Então tá. Então fique esperto que eu vou mandar o dessa semana, tá? Então dessa semana também já concluímos o capítulo, então eu já mando dessa semana. Para a semana que vem, a gente já começa. Pode, meu rei, vai lá, fica à vontade. Aí para a semana que vem a gente já começar gênero literário, tá? Aí semana que vem já começa outra vida, tá bom? Então fica atento à atividade do AVA. Eu devo mandar mais tardar, sexta-feira já começa. Aí você tá ligado, né? Ela demora uma semana. Ela vai expirar na sexta-feira da semana que vem. Certo, então? Um abraço, pessoal de casa. Terminando de colocar o nome, eu vou terminar a gravação. Fechou? Um abraço.